Estamos recebendo a secretária municipal de saúde, Lorena de Pinho Magalhães, aqui no Imbirara Notícias desta quinta-feira. Isso, hoje a secretária está aqui com a gente para trazer esclarecimentos sobre a vacinação. Lorena, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, bom dia. Lembrando que a jornalista Regina Porfírio Botelho de Rezende também participa conosco dessa entrevista, né? A qualquer momento a Regina entra no ar aqui para participar, Bruna. Isso. Lorena, então, a primeira pergunta que eu já gostaria de fazer, mas antes eu vou dar uma explicação para os ouvintes entenderem o conceito da pergunta, né? Araxá recebe todas as doses por uma nomenclatura que é a remessa, né? Então, sempre vem uma remessa do Estado. Essas remessas, pessoal, elas sempre vêm destinadas a grupos. Então, ela sempre vem específica qual a vacina e especificada a determinados grupos. E sempre vem uma tabela a qual a gente tem acesso a todas as cidades de Minas. Araxá recebeu até o momento 25 remessas. Ontem eu tomei o cuidado de olhar todas as 25 tabelas e nas 25 tabelas nós não tivemos nenhuma dose destinadas às pessoas privadas de liberdade, aos presidiários. E Araxá vacinou 375 presidiários. Ontem eu estive em contato com o Maurício, da Regional de Saúde de Uberaba, que é o responsável por fazer essas distribuições de dose, e ele me explicou que Araxá, tendo doses sobrando, pode destinar a outros grupos, como está fazendo com as idades, porque Araxá não tem doses destinadas também para a idade, chegando de acordo com essas tabelas. Os presidiários ainda vão receber essas doses, ou seja, essas doses ainda vão chegar destinadas para os presidiários conforme a orientação da Regional de Saúde. Lorena, então fica a minha pergunta, como Araxá não recebeu dose destinada a presidiário e como Araxá também tem essa opção de adiantar essa vacinação, por que foram vacinados, por que Araxá e por que a Secretaria de Saúde autorizou a adiantar essa vacinação, então, dos presidiários? Só para deixar uma ressalva, o presídio de Uberaba não vacinou também os presos, porque ainda não chegou as doses destinadas aos presos. Por que Araxá adiantou a vacinação das pessoas reclusas de liberdade e por que a Secretaria de Saúde autorizou esse adiantamento? Então, Bruna, bom dia, Carlinhos. O que acontece? Quando eu entrei na secretaria há 3 meses atrás, já estava acontecendo a vacina, certo? E como era muita coisa para eu me inteirar e como já tinha o grupo responsável pela vacina, eu não me envolvi com a vacina. E agora, como conseguimos fazer toda uma estruturação na secretaria, mudando todo o contexto de gestão lá dentro, eu já senti que já está na hora para que a gente pede tudo, para que a gente mude alguns contextos internos para a gente poder vacinar. Então, as pessoas privadas de liberdade é o 17º grupo, certo? E nós já estamos no 23º grupo das prioridades do PNO. O que é o PNO? É o Programa Nacional de Operacionalização da Covid-19. Então, nós tínhamos a possibilidade de vaciná-los, assim como vacinamos os funcionários do sistema prisional. Que estão no grupo de forças de segurança. Sim, né? Não, eles têm também, os funcionários do sistema prisional é o 18º grupo. E o 17º grupo era a população privada de liberdade. Então, tínhamos as vacinas, fizemos as vacinas neste grupo, tá? Porque todos sabem, já tivemos surtos dentro do presídio, não foi um, foram 2. Tivemos o ano passado e tivemos surto novamente esse ano. Então, definiram para vacinar este grupo devido a esses surtos. Quem definiu? O pessoal que estava na vacina antes, né? Que tinha a comissão da vacina antes. Mas hoje a Araxá tinha a opção de não vacinar esse grupo também? Tinha a opção de não vacinar também. Só que ele entra no grupo prioritário. E quem autorizou a vacinação dos presidiários? Na verdade, eles entraram em contato com a Thaís, da GRS, né, do qual era um grupo prioritário, e tiveram o aval da Thaís para poder estar vacinando. A Thaís o grupo da GRS, de Uberaba. Ela que é responsável pela vacina. Isso, ela que é responsável pela vacinação de Uberaba e região. Então, ela que passou para a gente esse aval para poder estar vacinando, uma vez que eles estão no grupo de prioridade, né? E temos que avançar com os grupos de prioridade. Por quê? Só conseguimos avançar com idade uma vez que conseguimos
bater 90% dos grupos prioritários. Então aí conseguimos destinar 70-30. Por quê? O que o Ministério preconiza? A partir do momento que você bate os 90% dos grupos prioritários, você pode destinar 30% das doses para o grupo prioritário e 70% para abrir por idade. Né? Então foi isso que eles fizeram. Então eles são o 17º grupo, sim, do sistema da listagem de prioritários. Lorena, foram 375 do presídio de Araxá? 400, vou buscar aqui para você, se não me engano, mas já aumentou esse número aí, tá? Já teve mais vacinas destinadas a eles? Sim. Recebi ontem. Certo. Ô, Lorena, aproveitando, você disse que Araxá pode avançar na vacina quando atingir 90% dos grupos prioritários. Do grupo prioritário. Já atingiu esses 90%? Não, ainda não. Está em quantos por cento, mais ou menos, você tem ideia? Não sei te falar com precisão, mas ainda não chegou nos 90%, não. Correto. Então, essa informação que você está trazendo é que... Privados de liberdade D1 já foram 454 doses aplicadas. Então, de presidiários foram 454 doses aplicadas. Isso, já E são presidiários do Presídio de Araxá. Presídio de Araxá. O Presídio de Araxá hoje tem 290 pessoas presas. Não, quais conta são as demais? os funcionários do sistema prisional. Os funcionários estão inclusos... Entra todos, a PAC... E todos esses entram, é do sistema prisional. Pessoas que estão em liberdade, cumprindo pena em liberdade, foram vacinadas? Não, só privados de liberdade. Só os privados de liberdade. Sim. Então, no total, 454. Isso, exatamente. Então, mas quantos funcionários são do presídio? Não sei te falar. Porque presos não sei são te 290, falar. Né? Não sei te falar no certo. Você recebi ontem. Então, só para a gente deixar claro mais uma vez, Araxá poderia não ter vacinado esse grupo de presidiários, como o Uberaba não vacinou. Poderia ter. Porque o Uberaba... Né, mas cada cidade, se você for olhar, Bruna, ela tem uma realidade, né? Então, assim, Uberaba, não sei se teve surto dentro de presídio. Sim, Nós tivemos 2 surtos dentro de presídio, né? E é uma população mais difícil até para você isolar. Você sabe que a população carcerária de Araxá hoje... Eu não sei te falar, quando eu visitei o presídio tem muito tempo, eles ficam muitos numa cela, né? E eles não têm essa forma de isolamento, né? E sabemos que a população carcerária ela é flutuante, certo? Ela não é uma população fixa, ela não é uma população certa. Então ela é muito flutuante, pode ser que na época tinha mais, agora tem menos, né? Vem muito, sai muito. Ok, Lorena. E a Secretaria de Saúde, então, aprovou essa vacinação? Sim, sim. Autorizou a vacinação? Sim, uma vez que era do grupo prioritário. Tá certo. Lorena, outra questão essas, da mesma forma que a gente falou, né? A Araxá recebe as remessas de acordo com as tabelas, né? Então, as tabelas vêm destinadas. Da mesma forma que não houve dose destinada para os presidiários, as doses também não foram destinadas para o grupo de idade. Porém, estão sendo utilizadas essas doses que sobraram, né? Que ficaram em estoque. Falei, você pode fazer 70-30. E vocês foram fazendo. Isso. A gente acho que não deve considerar 70% da quantidade de doses, visto que ainda nem saímos dos 59 anos, né? Então, Araxá, dentro das maiores cidades aqui da nossa região, é a cidade que está mais atrasada. A previsão do Estado era que se vacinasse até 55 anos no mês de julho. E Araxá não conseguiu terminar nem os 59 no mês de julho. Não só Araxá, né, Bruna? Nós temos que tirar por base da nossa região, que faz parte da nossa micro-região de Uberaba, a gente pega por base Frutal, que é uma cidade menor do que a nossa populacional, e Uberaba, que é o dobro. Uberaba está vacinando 57 anos. Né? Então, a gente tem que pegar por base. Muita gente fala assim, Patrocínio está vacinando 54 anos. Patrocínio é micro de Uberlândia. Então, deixando bem claro, Uberlândia recebe uma remessa muito maior de vacina do que a nossa. Isso. Então, a gente não pode se comparar com Patrocínio, Patos, isso a gente não consegue nos comparar. Ok. Lorena, então, Araxá a vacinação dos caminhoneiros, né? A vacinação dos caminhoneiros atrasou a vacinação por idade, visto que houve um erro, né, grande aí na vacinação dos caminhoneiros e muitas pessoas foram vacinadas sem estar dentro desses grupos. Assim como também foi criado um grupo para esteticistas e foi criado um grupo para professores de escolas não regulares.
a gente pode considerar que a vacinação, assim como outras cidades, a gente comparando, não criaram esses grupos e não teve problema na vacinação dos caminhoneiros. Tanto que algumas cidades estão começando os caminhoneiros agora. Os caminhoneiros não, desculpa, as pessoas que fazem na estrada, agora eu perdi o nome, e os pessoal do transporte rodoviário. Essas pessoas, essas doses que foram gastas, né, com essas pessoas que não estavam previstas no Plano Nacional, não estavam previstas nesses grupos prioritários, atrasou a vacinação por idade? Não. Igual eu volto a te falar, a vacinação por idade, ela só pode avançar na medida que você avança com os grupos prioritários, né? Então a gente avança sim as idades conforme avançamos nos grupos prioritários. A questão dos caminhoneiros, não motoristas, tá? Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiro urbano e de longa distância, longo curso. O que aconteceu esta semana? Tá? A gente fala que assim, o Ministério eles nos manda semanal as remessas de vacina para que a gente se programe dentro dos grupos prioritários. O Ministério quer o quê? Cercar o quê com isso? Variantes, correto? Caminhoneiro de carga, ele está intermunicipal, interestadual, então ele sai Sim. daqui, ele vai para São Paulo, ele volta para aqui, ele vai para outro estado e isso vai gerando... Caminhoneiro rodoviário, né? Não um caminhoneiro que trabalha na mina. Não. Os que trabalham em mina, eles estão dentro da empresa, certo? Eles não têm esse deslocamento. E os trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, que são aqueles que transportam acima de 8 pessoas em rodovias, né? E municipal, no caso da Vera Cruz. Por quê? Pelo índice de pessoas que você carrega de lá para cá, pessoas de outros estados, de outra localidade. Então, isso quer-se o quê? Imunizar essas pessoas para não ter esse fluxo, essa circulação de variantes. Lorena, e só que Araxá, né, teve aí essas questões das pessoas que tomaram a vacina sem estar previstas dentro desse grupo. Houve um erro, né, da Secretaria de Saúde aí na comunicação do que seriam os critérios. E aí, Lorena, vocês já levantaram quantas pessoas vacinaram sem estar dentro desse grupo, sem estar de acordo com esse grupo? Não, as meninas já estão levantando tudo isso. Hoje, quem está responsável pela vacina de Araxá é a Camila e a Érica, tá? Elas que estão à frente aí dessa vacinação. Estamos fazendo... Por que paramos ontem? Muita gente falou, mas por que parou a vacina? Ela tinha que avançar. Não, nós tínhamos que estruturar, tá? Falamos questão de treinamento. Não é treinamento do profissional. O profissional, ele sabe triar, ele sabe, né, aplicar. É treinamento para a gente falar a mesma língua, para não ficar aquela dúvida, fulano vacina, fulano não vacina. Então, foi uma coisa para a gente alinhar, para a gente readequar e tentar agilizar mais esse processo das vacinas, né? Porque as doses chegam, semana que vem vai chegar mais. Então, já estamos fazendo todo um contexto para a gente vacinar de segunda a sábado. Então, mudar tudo isso. Eu já falei inúmeras vezes, somos seres humanos, não somos máquinas. Vamos errar, vamos consertar. Então, falamos, não, está na hora de parar, colocar os pingos, né, para que a gente retome, porque pegamos o carro andando, tendo que trocar pneu com o carro andando. Então falamos, peraí, né, vamos dar uma pausa aí para a gente poder continuar com mais agilidade nessa vacina. Tá certo. Lorena, está conosco também para participar a jornalista Regina Porfírio Botelho de Resende, que gostaria também de interagir com você na entrevista de hoje. Regina, bom dia. Bom dia, Carlinhos, bom dia, a Bruna, bom dia também para o pessoal que está na nossa retaguarda aí, o Igor, a Fernanda, a Natália, o Felipe, e bom dia aos ouvintes do Imbara Notícias. E um bom dia para a Lorena, é um prazer estar aí com você outra vez, Lorena. Eu ia te fazer uma pergunta sobre uma questão que eu ia levantar, mas agora eu estava acompanhando atentamente a explicação que você deu para a Bruna. A Bruna fez uns questionamentos muito bem feitos para você sobre a questão da vacinação do pessoal que está preso, né, que está privado de liberdade, e me ficou aqui uma dúvida. Eu acho que as suas explicações elas não me convenceram assim completamente, não. Por exemplo, eu fico imaginando o seguinte: as outras cidades não estão vacinando ou não vacinaram ainda as pessoas privadas de liberdade. Araxá
já consumiu 400 e quantas vacinas, Bruno? 454 doses. Então, 454 doses. Então, eu fico imaginando o seguinte, essa determinação de ser vacinado desse grupo foi por causa de alguma pressão feita por alguma autoridade, porque isso aí não estava incluído, né? Não era hora, como você falou, foi uma coisa que passou por cima, e essas vacinas fazem falta para aplicação nas faixas etárias. Então, a primeira coisa que a gente pensa, eu não sei se é porque eu estou acostumada muito com essa questão de pressão, né? Que é uma palavra que a gente mais ouve durante essa situação de assim, vacinação, epidemia. Então, eu queria te perguntar isso, se isso aí foi por causa da pressão de alguma autoridade que exigiu do prefeito determinar a vacinação desse pessoal. Bom dia, dona Regina. Tudo bem? Prazer estar falando com a senhora. Então, não tem pressão, não. A gente segue uma ordem de grupos prioritários. E como eu falei, eles eram os 17º, que é a população privada de liberdade, que tem uma população estimada de 753.966. Então, eles têm que ser vacinados, eles teriam que ser vacinados, tá? Nós não criamos para vacinar eles, ou porque juiz pediu, ou porque teve pressão de justiça. Não. Eles fazem parte do grupo, tá? Do PNO. Então, eles foram vacinados. Mas poderia ser deixado para depois, né? Sim, Lorena? Poderia. Mas o que aconteceu? E por que não deixou para depois, então? Poderia ter... O que acontece, dona Regina? A gente tem muito hábito de falar assim, por que vacinou os presos e não vacinou os soltos? Né? Querendo ou não, a gente tem dentro da gente um determinado, não vou dizer preconceito não, mas uma determinada resistência, né? Mas temos que ver que eles também são cidadãos e têm direito assim como todos, certo? Então, o que aconteceu? Ano passado nós tivemos um surto muito pesado no presídio. Eu lembro, eu trabalhava na Unisul, tivemos esse surto, esse manejo é muito difícil. Teve alguma morte no presídio por Covid? Não, óbito não. Então foi um manejo muito difícil. Começamos com 2 casos, de repente estávamos com 120. Né? Então você conter isso na população que ficou internado, privada, enfermaria? Teve. Então é muito difícil você manejar essa população, sabe? Nós já tivemos, esse ano teve surto de novo. Então você cercar isso é muito complicado. E eles estavam no grupo prioritário, por isso que eles foram vacinados, devido a esse manejo deles, que é mais difícil, é mais oneroso. Só para complementar a pergunta da Regina, e por que não foi divulgado? Porque na verdade, a divulgação veio a partir do momento que nós, aqui da Rádio Imbiara, descobrimos a vacinação e fizemos, a única divulgação que teve foi nossa, da Rádio Imbiara, dessa divulgação da vacinação dos presidiários. Por que a própria Secretaria de Saúde não fez essa divulgação? Na Regina, verdade, foi só para complementar aqui a sua pergunta. Na verdade, a vacina deles foi feita em loco, né, Bruna? A gente não pode tirar eles de lá e levar para a vacinação. A vacina deles foi feita em loco. Tanto os do presídio, os da APAC e os servidores. Porque o que estava acontecendo quando começou o surto no presídio, né? Pensamos, gente, mas como que teve esse surto no presídio? Os caras estão presos. Só que os próprios funcionários não estão presos. Então, os funcionários saem, os funcionários entram. Então, isso gerou um descontrole, né? Porque você imagina 120 pessoas privadas de liberdade, que tem, vamos supor, que tem 50 numa mesma cela, né? Todos infectados. A pergunta foi por que não foi divulgado? Não, na época eu não sei por que divulgou, quando fez o deles não. Então, Lorena, a minha preocupação com essa questão dessa vacinação dos presos, eu entendo, o preso também tem o direito à vacinação, como você disse, eles são também cidadãos igual aos demais. Só que tem uma questão. Primeiro, essa falta de divulgação que aconteceu quando foi a vacinação deles, parece que fica sendo uma coisa assim meio escondida, meio assim, né, na calada da noite, então não vamos divulgar não, que é para a população não ficar sabendo. Isso aí é uma coisa muito ruim, isso aí. E depois, Araxá já criou uns grupos que outras cidades não têm, né? Tem vários grupos que já se vacinaram. Tem muita vacinação de motorista, como a Bruna comentou com você, que foi irregular, que era motorista que nem era motorista, que nem dirigia caminhão, né? Ou que então que estava dirigindo assim veículos dentro da mina, e a vacinação era para motorista rodoviário.
Então, tem uns buracos, assim, que a gente vai somando uma coisa com a outra e tem que haver questionamento, sim, de vocês que estão nessa frente desse grupo de autoridade sobre a vacina, porque a vacina é uma coisa muito importante, a população está muito preocupada com a vacina, só a vacina que vai afastar o vírus, né? E aí essa formação, primeiro, essa formação desses grupos que só tem em Araxá, uns grupos assim que nos outros lugares não tem e que não foram determinados pelo Ministério da Saúde, né? Que tem grupo que foi assim, determinado pelo Ministério. Essa vacinação dos presos, sem comunicar com a população, sem tornar isso uma notícia, que fica parecendo pressão de alguma autoridade ligada à área. A outra questão também é essa complicação que teve anteontem lá com a vacinação lá no Senat, que nunca tinha acontecido. A vacinação estava transcorrendo bem tranquila, e pessoas até tentaram invadir lá a área lá de vacinação, porque elas se sentiram assim, prejudicadas, só que não era a hora delas se vacinarem, né? Então estão acontecendo assim uns fatos. A gente tem acompanhado isso bem, e até eu já várias vezes eu já louvei o trabalho de vocês dentro dessa questão de vacinação. Mas eu acho assim muito perigoso, sabe, muito mesmo, abrir brechas para vacinar pessoas que não estão nessa área, nessa hora, em prejuízo das faixas etárias, né? Finalmente, hoje vocês continuaram com 59 anos, 59 hoje, né, 58 amanhã, que foi uma cobrança que eu fiz ontem, anteontem, segunda-feira, porque não pode afastar esses grupos etários para dar vantagem para esses grupos que têm um apadrinhamento, né? Porque o grupo que não está dentro daquela determinação do Ministério e que, de repente, ele é tornado prioritário, ele tem um apadrinhamento por trás, né? Para poder ser vacinado antes dos outros. Agora, eu acho que o Carlinhos deve ter um intervalo comercial agora, né, Carlinhos? Eu vou fazer para você um outro questionamento depois do intervalo comercial, Lorena. Lorena, eu queria levantar com você um assunto que o nosso departamento de jornalismo teve conhecimento ontem à tarde, e a Bruna, que passou essa informação para mim. Então eu quero, se você quiser, Bruna, participar também dessa questão que eu vou levantar, tá? Fique à vontade, que a gente tem que procurar tirar da Secretaria Municipal de Saúde as explicações o mais amplas possíveis, né? Bem, Lorena, a gente ficou sabendo que o Nilton Ribeiro saiu daquela coordenadoria de vacinação em Araxá. E a gente, há muitos dias que a gente tem assim comentado o tanto que o desempenho dele nessa função estava excelente, né? Tanto assim, pelo conhecimento que ele tem, como pela maneira educada com que ele conduz as coisas, da disponibilidade dele para falar com a imprensa. Então, o Nilton estava sendo o protagonista, né, dentro dessa questão, mas é por causa que o cargo dele dava a ele a necessidade dele de ter protagonismo. E não sei por que ontem a gente ficou sabendo que ele tinha sido afastado. Aí eu quero te fazer umas perguntas em torno dessa saída do Nilton. Primeiro, eu queria saber se ele foi demitido ou se ele pediu para sair. Segundo, eu queria saber as razões pelas quais ele foi afastado ou se afastou desse cargo extremamente importante que é a coordenadoria dessa vacinação. E terceiro, quem é a pessoa que vai entrar no lugar dele? E essa pessoa tem as condições que ele tinha nessa questão assim, de conhecimento, de relacionamento com a imprensa. Então, enfim, eu queria destrinchar, Lorena, esse caso do afastamento dele, que foi uma coisa muito esquisita, porque ele estava indo muito bem no serviço, né? Estava todo mundo elogiando o desempenho dele. Então, qual a explicação que você pode dar sobre essa questão? Primeiro, se saiu ou foi tirado, qual o motivo e quem vai ficar no lugar? Regina, ele não saiu e nem foi tirado. Inclusive, agora ele está lá no SESC nesse exato momento. O que aconteceu? Nós fizemos umas mudanças na secretaria, né? Questão de gestão. Hoje nós trabalhamos com um organograma muito pré-definido e cada um hoje já tem a sua função definida. O Nilton continua tendo a dele, ele não foi demitido, ele não saiu. O Nilton assumiu toda a parte de logística.
tá? Toda a parte de logística da Secretaria de Saúde no todo é de responsabilidade do Newton. Ele continua no suporte à vacina, tá? Ele não saiu, ele continua nesse suporte de logística, ele não foi demitido, ele não pediu para sair, não teve nenhum problema, muito pelo contrário, ele ainda vai vir aqui dar muito bom dia para a senhora e bater papo com a senhora. O cargo dele era qual? Aquela coordenadoria dele, como chamava mesmo? É um cargo, tem um nome assim complicado? Não, na verdade o Newton, ele era um braço, né? E continua sendo um braço da vacina. O coordenador da vacina era Marcela Mesquita. Não era coordenador em si, não era o Newton, era Marcela Mesquita. O Newton era o braço direito da Marcela, que caminhava junto com ela, e as decisões eram tomadas, né? E quem tomava então, devido a essas mudanças que fizemos com esse sistema organizacional que tivemos que fazer dentro da secretaria, ele assumiu toda a parte de logística. Então, ele ainda estará presente da vacina, ele ainda estará junto conosco aí nessa vacina. E quem assumiu, de fato, a vacina foi a Camila Borges. A Camila é uma enfermeira. Não sei te falar quanto tempo de formada, mas a Camila é professora do Araxá, trabalha na prefeitura há muitos anos, já trabalhou como coordenadora da imunização do Araxá, mas hoje a Camila está com um leque muito maior. A Camila, ela toma conta não somente da vacina no contexto geral, mas também de toda a atenção básica da cidade de Araxá hoje. E quem assumiu a coordenação da imunização, né, somente separado, foi a Érica Fonseca, que também é enfermeira, professora do Araxá, já tem toda uma bagagem aí também com imunizantes, então hoje está a cargo das duas. São pessoas, sim, super acessíveis, estarão aqui com vocês, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com elas a hora que for, porque a gente fala que nós estamos disponíveis 24 horas, mas, e elas estarão tocando aí a vacina juntamente com o Newton. O Newton não está isento de estar aí junto com a gente, não. Certo, mas Lorena, a quem então a gente pode dever essa notícia que correu ontem de que ele tinha saído desse serviço e o que foi muito esquisito, porque se ele continua a trabalhar, ele vai continuar tendo o mesmo protagonismo nessa questão de vacinação, né? Porque sempre que a gente falava no Newton, a gente falava nele como um tipo de coordenador da vacina. Não sei se vocês mudaram os nomes ou se trocaram pessoas de um lado para outro, mas ontem nós recebemos a notícia, a Bruna até pode complementar isso para mim aí, Bruna, dessa saída dele, o que foi que a gente ficou muito assustada, porque a gente já tem muito contato com ele, é uma pessoa muito disponível e muito bom para explicar as coisas, né? Alguma coisa aconteceu que deve ter dado esse motivo para espalhar essa notícia de que ele... Regina, ele saiu da coordenação da vacina, da frente, né, da linha de... Mas na Secretaria de Saúde ele permanece. Não, Regina, agora ontem eu conversei com o Newton, né, e ele me disse, né, que ficou também um pouco assustado com os fatos ocorridos lá no CS Senat. Isso, disse que ele chegou a me relatar que foi empurrado, chegou a tomar tapa no peito lá na hora daquela confusão, né? E me confirmou também que ficaria agora, né? Como a Lorena disse, aí na parte de logística da vacina. Eu sei que ele não saiu da secretaria, não é isso que eu questionei, não. É claro, não ia poder sair da secretaria. O que eu questionei foi sair dessa linha de frente da coordenadoria da vacinação. E eu sabia dessa agressão que ele sofreu lá ontem, lá no Senat, né, naquele acontecimento lamentável que foi anteontem, e eu imagino que isso foi uma das coisas que deixaram o Newton, assim, meio preocupado com essa questão, como o Carlinhos agora acabou de relatar. Então, o que eu queria saber de você é isso aí. O Newton precisa continuar nessa coordenadoria, porque o Newton, além de ser bom no serviço, ele é bom para comunicar com a gente, sabe? Ele é disponível para a hora que precisa dele, ele vai, explica, ou ao vivo, ou então gravava com a Natália matérias muito boas e muito bom de explicação dele, muito didático, né, para explicar as coisas. Ele explica rapidinho, ele explica uma opção de coisa. Então, é isso que eu fiquei preocupada, porque a saída dele da Secretaria de Saúde, eu nem levo isso, nem na imaginação, né? Porque não pode. É hora de ficar na Secretaria com os bons elementos, com as pessoas que realmente trabalham e que tem, mesmo assim, às vezes não tem a formação total na saúde, mas tem, assim,
uma formação muito boa para tratar com as pessoas, né? Eu vou continuar acompanhando aqui a entrevista, Carlinhos. Alguma coisa que eu quiser participar, eu chamo de novo, tá? Tá certo, Regina. A gente já vai ter que encerrar já com a Lorena, porque às 10 horas ela tem um outro compromisso. Ah, é? Isso. Certo. Então não vai ter participação do ouvinte, não. Só depois. Isso. Depois das 10. Tá certo. Tá, então já posso agradecer a Lorena, despedir. Obrigada, Lorena, pela sua participação. Eu não sei se a Bruna e o Carlinhos ainda vão tratar com você a questão do motivo dos casos terem diminuído tanto, né? Ontem foram 20 e poucos casos, anteontem tinha sido 3 vezes mais, eu acho, né? Anteontem tinha sido bastante mais. Se isso é devido, eu ainda posso fazer uma pergunta, Carlinhos, tá ela? Regina, a gente tá tratando mais sobre a vacinação, né? E a gente ainda tem algumas perguntas aqui, Regina. Então, pode continuar com a vacinação, que eu ia perguntar uma curiosidade minha sobre essa queda de casos. Eu não sei se é porque eu sou muito ligada, né, como já falei já com a Bruna, mas o Carlinhos, aquela questão de teoria da conspiração. Eu acho assim, tudo que acontece que me deixa espantada, eu acho que por trás tem alguma coisa. Então eu deixo para comentar isso depois com o Carlinhos e com a Bruna, depois da entrevista. Obrigada, Lorena, pela sua presença, tá? Tchau. Isso, dona Regina, já está na hora da senhora voltar para a gente encontrar aqui no estúdio, viu? Então, pois é, eu volto quando os casos estiverem abaixo de 2 dígitos. Já estamos conseguindo, você está vendo aí? Já está quase, mas eu tenho medo assim, ontem foram 20 e tantos, quando for hoje passa para 50, amanhã vai para 70 e pronto. Aí começa tudo de novo. Tá certo, obrigada, Regina. Lorena, nós tivemos recentemente, né, o governo do estado soltando um calendário, né, que previa a conclusão da vacinação por faixa etária em Minas Gerais até o mês de outubro. Inclusive previa que já no mês de junho toda a população adulta, né, de 55 a 59 anos, claro, né, estaria vacinada já no mês de junho. Aqui em Araxá, hoje que a gente está concluindo 59 e amanhã 58. O araxaense pode descartar esse calendário colocado pelo governo de Minas, ou teremos condições de segui-lo, né, e terminar essa vacinação com os 18 anos vacinados até outubro? Temos condição sim, Carlinhos, desde que vamos tendo aí aumento das nossas doses, estamos procurando fazer de segunda a sexta, antes a gente não fazia na segunda, vamos procurar fazer aos sábados, juntamente com os estagiários aí do Araxá e das escolas técnicas, que eles estarão somando conosco. Porque hoje nós temos 25 profissionais trabalhando na vacina. Então é muito pesado, tá? E tá todo mundo assim, são 25 profissionais que já vêm de mais de um ano em linha de frente aí da Covid. Então fica muito pesado para todos esses profissionais e é muito desgastante, porque a vacina gera muitas dúvidas, os nervos ficam à flor da pele, todo mundo quer, todo mundo pode, todo mundo tem prioridade. Então isso gera um desgaste muito grande e tá todo mundo muito cansado. Então a gente pensava assim, não vamos colocar no final de semana, porque são poucos profissionais que temos para ficar desgastando, né? E são seres humanos, deixando bem claro, né? Então agora, com a ajuda dos estagiários vindo junto conosco aí nas triagens, nós vamos conseguir avançar e queríamos que estivéssemos aí somente nas idades, porque seria fácil, né? Era só pegar a carteira de identidade, conferir e vacinar. Então é muito mais fácil do que você ter todo esse protocolo de conferir documentação para enviar para o Ministério. Então para nós também seria muito bom. Então podemos dizer, Lorena, que até outubro toda a população adulta de Araxá estará vacinada? Com muita fé em Deus. Lorena, vou juntar 2 perguntas, viu, Saulo? O Saulo já está fazendo sinal para mim ali do horário. Vou juntar 2 perguntas e uma pergunta só. Lorena, foi aprovada a lei, né, que obriga foi sancionada a lei que obriga a divulgação da lista de vacinação. E aí eu quero saber por que ainda não foi divulgada, né, se isso não poderia colaborar, então, com essa transparência. E a minha segunda pergunta, né, que eu estou juntando aqui, na verdade as duas não tem muito a ver, mas eu vou juntar. Voltando lá na explicação que eu fiz, Araxá não recebeu dose destinada aos presidiários de acordo com as 25 tabelas que vêm da Regional de Saúde. Porém, destinou doses. De qual grupo foi destinada as doses, então, para esses presidiários? Qual grupo foi retirado das doses que vêm destinadas, que foi destinada para os presidiários? As 2 perguntas. Tá, pergunta número 1. Amanhã já estará sendo divulgada essa lista, tá? A listagem já está pronta. Nós tivemos um problema com o sistema do Ministério. O sistema ele não te dá poder de edição, de você corrigir determinadas doses.
como corrigir? Porque tinha pessoas, por exemplo, que ela estava lá com a mesma dose, no mesmo dia, no mesmo horário, o sistema duplicou. Então a gente não conseguiria mudar e de repente o sistema parou. Então nós começamos a digitar toda a nossa listagem, toda. Então hoje nós já temos mais de 40 mil pessoas digitadas, tá? Então vamos divulgar amanhã e toda sexta-feira ela será atualizada. Sempre na sexta-feira. E com relação aos grupos prioritários, não são 25 não, Bruna, até o momento são 29. Com mais um que o sistema... 25 remessas de vacinas que a gente recebeu. Então, nós temos 29. Nós estamos no 27º, né? Porque nós não temos forças armadas, nós não temos metroviários, então isso não entra para nós. Portuários. Só que agora entrou também no 29º os trabalhadores industriais, você imagina. Só Araxá tem mais de 10 mil. A pergunta foi... Até aproveitando, Lorena, porque antes dessa mudança na coordenadoria, estava previsto que não seriam vacinados o grupo dos industriários. Foi mudado algo nesse sentido ou não? Ele é o 29º grupo, que são os trabalhadores industriais. Mas Araxá vai vacinar ou não? Araxá vai receber a dosagem. Mas vai vacinar as pessoas da indústria? Indústria. Certo. Lorena, mas a pergunta... Então vai atrasar ainda mais a questão das idades, né? A pergunta que eu fiz foi sobre quais as doses foram destinadas para os presidiários. Porque Araxá, para as pessoas entenderem, até gerou algumas dúvidas aqui na live, Araxá não está recebendo dose. Na verdade, o estado inteiro, pessoal. O estado inteiro não recebe dose destinada para a pessoa da faixa etária. São destinadas as doses que vai sobrando dos grupos prioritários na tabela. Então, elas vão sendo destinadas para as idades. Araxá também não recebe essas doses, então destina para a idade. Da mesma forma, Araxá não recebeu dose destinada a presidiários. Então, não recebeu. Nas 25 tabelas que a gente tem, eu confirmei com o Maurício da Regional de Uberaba e até perguntei para ele ontem. Falei, Maurício, confere se eu não estou equivocada, mas dentro das 25 tabelas, nenhuma dose veio destinada a presidiário. Então, qual dose que foi utilizada, de qual grupo prioritário, e se você falar até o laboratório, a gente vai ter uma ideia mais ou menos de qual foi. Mas qual dose foi destinada aos presidiários? Lembrando que os presidiários foram vacinados no dia 10 e no dia 11 de junho. Né? Então, quais doses foram destinadas para eles se não veio doses? Tá? Então, essa é a pergunta, né, pessoal? Porque para o Estado não tem dose. As doses que sobram podem ser destinadas para grupos de idade, como todas as cidades estão fazendo. As cidades não recebem dose para grupo de faixa etária, recebem dose para os grupos prioritários e sobra, vai vacinando as idades. Araxá recebe dessa mesma forma, sobrou, vacinou 454 presidiários. Então, como a gente vai avançando no grupo prioritário, conforme a gente avança no grupo prioritário, a gente vai receber dose para a idade, né? Então, foi pegando as remessas dos presidiários, para deixar claro, também ainda vão chegar, de acordo com a regional. E vão ser usadas com as idades. Certo? Certo. Mas aí qual grupo, então, foi tirado as doses para vacinar os presidiários? Das remessas dos grupos prioritários. De qual grupo prioritário? Dos que foram antes, dos 16 antes. Idosos, comorbidades. Situações de rua, comorbidade, ribeirinha, quilombola, indígena. Essa população que a gente não tem. Essa população que a gente não tem. E que poderia ser, que poderia não, mais uma vez, Lorena, eu vou te perguntar. Não poderia ser usada para a idade. Mas Araxá poderia não ter vacinado os presidiários. Poderia não ter vacinado, mas lembrando que ele é um grupo prioritário. Ele está mas poderia, por exemplo, ter puxado primeiro os caminhoneiros do que os presidiários. Não, os caminhoneiros entraram bem depois. Na semana eles são seguinte. São o 17º. Na terça-feira. Os caminhoneiros entraram no 27º. Mas na terça-feira começou. Na quinta e na sexta vacinou os presidiários, na terça começou os caminhoneiros. Então vieram depois. E depois na quarta-feira, Araxá ficou sem dose de vacina. Na quarta-feira, Araxá ficou sem dose de vacina. Onde nós hoje nós temos, Bruna, Araxá recebeu 61 mil doses de vacina. Já aplicamos 47. 61.416. Aplicou-se 47.766. Nós temos em estoque 13.650, certo? Aí muita gente pergunta, mas por que tem esse tanto em estoque? Só deixando claro que 5.285 é a primeira dose, o resto é a segunda. Isso, são 8.309 de segunda dose e um pouco mais de 5.000. 5.285 são primeira dose. O seu número ainda é maior que o meu. 5.200 de vacinas de primeira dose para ser aplicada. Lorena, então, de acordo com essa conta, Araxá nessa semana recebeu somente 4.000 doses. Então, na semana passada, Araxá tinha mais de 1.200. Por que a vacinação paralisou? De caminhoneiro. Na semana passada, a vacinação paralisou para os caminhoneiros,
paralisou no ginásio do Colégio Dom Bosco também, paralisou a idade, né, dos 59 anos, e paralisou, acabou também as doses para a idade, no meio do caminho, na sexta-feira, e acabou as doses para os caminhoneiros, e acabou, então, as doses ali também no ginásio. Apesar que o ginásio estava vacinando só a segunda dose. Se Araxá, então, tem 5.200 agora, nesse atual momento de vacina... Hoje já não é mais isso, né? Ok, porque está vacinando ali no SESC agora. Sim. Então, se Araxá tem 5.200 hoje, Araxá só recebeu 4.000 e poucas na semana passada. Foi na terça-feira que chegou esse lote, um pouco mais de 4.000. Então, Araxá tinha vacinas na semana passada paradas, porque se recebeu 4.000 e hoje tem 5.200, Araxá tinha doses, então, na semana passada e paralisou a vacinação por idade de 59 anos. O que nós recebemos essa semana? Essa semana nós recebemos 2.200 e tantas doses destinadas para caminhoneiro. Eu pego aqui agora. Recebemos, quer ver, eu tenho aqui também. Foram, a Araxá recebeu, né, aqui, na 25ª remessa, a Araxá recebeu 1.434 doses da Pfizer para dose 1, 2.730 da Janssen, 740 do Butantan. É o que chegou no dia 28 aqui em Araxá na semana passada. Depois disso, a gente não recebeu mais doses. Não. Então, não tem como a gente ter mais de 5.000 contando essa semana passada. Então, o dia que paralisou a vacinação dos 59 anos e do grupo dos caminhoneiros, Araxá tinha doses em estoque. Semana passada. Eu vou deixar para o Nilton responder para você, porque ele estava à frente na semana passada, né? Porque eu não estava à frente nisso aí, nessa semana. Eu peguei a partir dessa semana que nós recebemos essa. Mas você não estava nas reuniões? Não. Presente nas reuniões da vacinação? Não. Eles tinham um grupo deles, porque volto a falar, quando eu entrei com o carro andando, tendo que trocar o pneu. Certo. Então eu tive que organizar muita coisa, como eles já tinham a vacina, eles continuaram com a vacina. Então eu não, na grande maioria, teve uma única reunião que eu participei logo quando eu entrei, e depois eu não participei, estava a cargo dessa comissão de vacina que vinha desde janeiro, né? Agora, com a reestruturação é que a gente entrou essa semana na vacina, porque mudamos, reestruturamos, reorganizamos, então a secretaria já consegue andar da forma que tem que andar e a gente já consegue abrir o leque para estar mais presente, para a gente avançar nessa vacina. Por isso da paralisação de ontem. Certo. Então essa resposta para essa pergunta, a gente depois vai buscar então essa resposta com o Nilton. Perfeito. Né? Tá certo, Lorena. Então, só deixando aqui claro, pessoal, Araxá, de 55 a 59 anos, tem 4.953 pessoas, tá? Sem contar as que já vacinaram aí por demais comorbidades. Então, Araxá tem condição de vacinar por faixa etária os 55 aos 59 anos, porque tem em média aí um pouco mais, 5.000 doses. Então, Araxá consegue dar essa continuidade, Lorena, sendo que tem 4.000 doses, lembrando que quase 3.000 é de caminhoneiro e transporte rodoviário. São todas reservadas. 3.000 doses estão reservadas para os caminhoneiros. Sim. E quantas doses estão destinadas para a faixa etária? E tantas são destinadas para lactante, gestante, puérpera. E quantas estão destinadas para cada grupo? Quantas doses destinadas para cada grupo, então, que a gente está vacinando hoje, né? Que é assim, a segunda dose a gente já colocou aqui, que é na faixa de 8.000 doses. Mas você disse que Araxá tem 5.200 de primeira dose. Isso. Então, a gente está vacinando. Então, 3.000 são para os caminhoneiros, né? Hoje nós temos 2.255 são para os caminhoneiros. 2.055 caminhoneiros. Eu tenho que achar onde que está aquela tabela. E aí a gente tem que vacinar, então, as gestantes gestantes, lactantes tá bem tranquila a vacinação, né? Na Unisa, sim. Já tem. E hoje entrou gestantes sem comorbidades também. Já estava desde a semana passada, exatamente. Já estava desde a semana retrasada. Comorbidades, tá? Agora já entrou as demais. Mas já estava desde a semana retrasada. Então, ou seja, elas já praticamente se vacinaram, né? Então, nós temos doses destinadas para os caminhoneiros, nós temos doses destinadas para aqueles grupos que foram contemplados, que são trabalhador de saúde, professor de escola regular, comorbidade, idosos, limpeza urbana, deficiência permanente, funcionários, força de segurança. As gestantes, a lactantes, sim, esses grupos continuam tendo dose destinada para eles. Quantas doses destinadas por idade?
Por idade, nós não temos dose destinada por idade. Não, nós que estamos vocês, no grupo de risco. que vocês destinaram, porque agora nesse momento está acontecendo a vacinação por idade. Sim. Quantas doses vocês mandaram para lá e quantas doses vão tá lá amanhã para vacinar a idade? Uma média de 1.200 doses. 1.200. Uma média. Tá. E para as gestantes e os demais grupos? Já estão todas as doses destinadas para elas. E para os outros então, grupos o restante de doses que sobra aqui, porque aqui está dando 4.752. Então, o restante para 5.200 é o que está destinado para gestante e os demais grupos. Sendo quase 3.000 destinada para os caminhoneiros. E você acha que esse 1.200 doses vai atender o grupo de 59 e 58 anos para hoje de manhã? Não então vai a vacinação provavelmente amanhã pode paralisar. Pode paralisar. Por falta de doses. Exatamente. E temos 2.500 para os caminhoneiros. Sim. E vocês fizeram uma triagem para esses grupos dos caminhoneiros para a próxima semana? Ou vai abrir novamente da mesma forma? Vou reunir agora, por isso que eu estou me ausentando, inclusive, que eu estarei reunido com todas as empresas, com todos os empresários, para a gente estar alinhando essa vacina deles. Porque muitos se falaram assim, caminhoneiro de fora está parando em Araxá e está vacinando. Não, tá não. Apesar do que o PNI é um programa nacional de imunização, né? Então, uma vez que você abre um grupo prioritário, você está vacinando caminhoneiro, abre-se esse leque. Então, e tem esse entendimento junto ao Ministério que você tem que vacinar, porque é um programa nacional. Acontece muito com a segunda dose, tá? Muita gente nos procura que morava em tal lugar, tomou a primeira dose e agora eu moro em Araxá, como que eu vou fazer para tomar a segunda? Você não pode mandar essa pessoa de volta para onde ele morava para tomar a segunda, porque o programa é nacional. Então, você tem que garantir essa segunda dose desse paciente, dessa pessoa. Então, vamos alinhar hoje para estar retornando na segunda ou na terça esse público de caminhoneiros e transporte rodoviário. Tá certo. Lorena, muito obrigada por esclarecimentos da vacinação. A gente agradece. Obrigada, Saulo. E desculpa aí ter gerado um atraso para você na sua reunião com os... E fica à vontade depois para trazer informações para a gente sobre essa reunião e também sobre como segue a vacinação dos grupos caminhoneiros na próxima semana. Me coloco à disposição, a Érica, a Camila também, eles estão lá. E mais uma vez, falando para a Regina, o Newton continua com a gente na logística. E se vocês precisarem conversar com ele, o telefone dele continua o mesmo. Ele estará lá, ele está junto com a gente. Inclusive, já falei, repito, ele está no SESC agora. Que, por sinal, já recebi fotos aqui, não tem ninguém. No Colégio Dom Bosco não tem ninguém. Então, isso a gente está sendo atualizado o tempo todo, para a gente estar avançando aí da melhor forma, para a gente correr mais com essa vacina. Mas no SESC tinha um pouco de gente de manhã, né? Até a nossa repórter Natália esteve lá fazendo a cobertura, agora, trazendo nesse fotos, então já tinha uma fila até extensa, então a vacinação mais rápido das 8 até agora, a vacina, né? Por idade, ela é mais rápida. E porque hoje também está só os 59, né? Visto que já tinham começado os 59 antes.